Olá pessoal, estamos de volta dando continuidade ao estudo das 4 operações básicas da matemática. Nós já vimos adição e subtração e nessa aula nós vamos ver a operação de multiplicação. Vem comigo! Pessoal, multiplicação. O que seria multiplicação? Olha só o que diz aqui. Multiplicação é uma adição com parcelas iguais. Então, se eu sei adição, eu também sei multiplicação. Por exemplo, nós temos aqui 3 vezes 2, 3 multiplicado por 2. Isso é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma adição de 3 parcelas iguais a 2. Portanto, eu tenho 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 é 4 e 4 mais 2, 6. Portanto, 3 vezes 2, o resultado é 6. Cada um desses números envolvidos na multiplicação recebe um nome. Os dois números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. Então, 3 é um fator e o 2 é outro fator. E o resultado encontrado, que nesse caso é o 6, nós chamamos de produto. Beleza? Agora, olha esse segundo exemplo. Aqui nós temos 2 vezes 3. Isso é o mesmo que dizer, pessoal, que eu tenho uma adição de 2 parcelas iguais a 3. Portanto, eu tenho aqui 3 mais 3. E 3 mais 3, nós sabemos, o resultado é 6. Beleza? Agora, o que eu quero que você perceba é que do primeiro exemplo para o segundo exemplo, a única coisa que a gente alterou foi a ordem da operação. Aqui eu tenho 3 vezes 2 e aqui eu tenho 2 vezes 3. No entanto, o resultado, ou seja, o produto, ele não se alterou. Deu 6 aqui e também deu 6 aqui. Você certamente já deve ter escutado por aí que a ordem dos fatores não altera o produto. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Alterei a ordem dos fatores e o produto permaneceu o mesmo. Beleza? Pessoal, na hora de fazer uma conta de multiplicação, nós não vamos precisar ficar somando várias parcelas iguais. Esse foi apenas um exemplo para você entender como funciona a operação de multiplicação. Na verdade, quando eu tenho multiplicação entre números muito pequenos, formados por um algarismo só, esse resultado eu já tenho que saber de cabeça. Por isso a importância de dominar a tabuada. Quem não domina a tabuada não tem chance de ir bem na matemática. Tudo bem? Agora, em relação à multiplicação entre números maiores, existe uma técnica que nós chamamos de algoritmo da multiplicação. E é isso que nós vamos ver agora. Olha só. Então, vamos começar a multiplicação, primeiramente, entre números inteiros. Aqui eu vou fazer 3 multiplicado por 5.421. Então, para fazer o algoritmo da multiplicação, nós vamos colocar o número maior, 5.421, e o 3 embaixo dele. E aí nós vamos fazer essa multiplicação, beleza? Para fazer essa multiplicação, eu vou pegar esse 3 e multiplicar por cada algarismo do número maior. Então, eu vou ter 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12, coloco 2, sobe 1. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. Portanto, o resultado dessa multiplicação é o número 16.263. Beleza? Agora vamos ver a multiplicação entre dois números formados por mais de um algarismo. Então, eu vou pegar o número maior, que é o número 2.464, e multiplicar por 25. Como fazer essa multiplicação? Pessoal, para fazer essa multiplicação, nós vamos primeiramente pegar esse algarismo 5 e multiplicar por todos os algarismos desse número. Vamos fazer isso? Eu vou ter 5 vezes 4 é 20, eu coloco o 0, sobe 2. 5 vezes 6 é 30, mais 2, 32, vai 3. 5 vezes 4 é 20, mais 3, 23, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o algarismo 2. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 4 é 8, só que esse 8, pessoal, nós vamos colocar embaixo desse 2 aqui embaixo. Nós vamos pular uma casa e colocar embaixo desse 2. Por que isso? Porque esse algarismo 2 é o algarismo das dezenas do 25. Então, o resultado obtido pela multiplicação, nós vamos ter que começar colocando ele embaixo do algarismo das dezenas desse número 12.320. Como o 2 aqui é o algarismo das dezenas, o primeiro resultado dessa multiplicação nós temos que colocar aqui embaixo, beleza?
Continuando, nós vamos ter 2 vezes 6 é 12. Coloco o 2, sobe 1. Vamos apagar esses números aqui em cima. E aí eu tenho 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. E 2 vezes 2, o resultado é 4. E aqui nós vamos adicionar, nós vamos somar esses dois números. Muita gente deixa esse espaço vazio, algumas pessoas colocam o 0. Isso fica a seu critério, beleza? Então vamos somar esses dois números. Eu vou ter, portanto, 0 mais 0 é 0. 2 mais 8 é 10, coloco o 0, sobe 1. 1 mais 3 é 4, mais 2, 6. 2 mais 9, 11, coloco 1, vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 4, 6. Portanto, o resultado dessa multiplicação é o número 61.600, beleza? Agora, de onde vem esse modelo de resolver problema? De onde vem o algoritmo da multiplicação? Pessoal, essa forma de resolver, ela vem da propriedade que nós chamamos de distributiva da multiplicação. Ela funciona assim. Se eu tenho um número qualquer, por exemplo, 6, e eu vou multiplicar por uma soma entre outros dois números, por exemplo, 5 mais 2, como fazer essa multiplicação? Eu vou ter que pegar esse 6 que está multiplicando aqui do lado de fora, e eu vou multiplicar ele primeiro pelo 5. 6 vezes 5 é 30. Mais, eu repito o sinal de mais, e aí eu vou multiplicar o 6 também pelo 2. E aí eu vou ter 6 vezes 2 é 12. E por fim, eu faço essa soma, 30 mais 12, e o resultado é 42, beleza? Pessoal, foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Nós pegamos o número 2.464, e a gente multiplicou ele pelo número 25. É como se eu tivesse feito a decomposição desse número em 5 mais 20, que é 25, beleza? E aí o que a gente fez? Primeiro a gente pegou esse número e multiplicou pelo 5, foi o que a gente fez, ó. Pegou esse 5 e multiplicou por todo esse número, deu esse resultado, ou seja, deu o número 12.320 mais, e aí a gente pegou esse número novamente e multiplicou pelo 20. Foi o que a gente fez quando a gente multiplicou pelo algarismo 2. E deu esse resultado, ou seja, deu 49.280. E aí a gente omitiu esse zero aqui, ó, mas eu posso colocar esse zero que dá 49.280. E aí a gente fez, no final, a soma entre esses dois números. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui também. Somando esses dois números, o resultado vai dar 61.600. Beleza? Então, o algoritmo da multiplicação, ele vem da propriedade distributiva da multiplicação. Beleza? Agora, pessoal, vamos ver multiplicação entre números decimais, que são os números que possuem vírgula. Como fazer essa multiplicação? Vamos pegar esse número maior, que é o 23,575, multiplicado por 5,2. Vamos fazer essa multiplicação. Para fazer essa multiplicação, você vai fazer como se esse número não tivesse vírgula. Então, vamos começar multiplicando 2. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 7 é 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11, sobe 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. E 2 vezes 2, o resultado é 4. Agora, vamos fazer a multiplicação pelo algarismo 5. Então, vamos apagar esses números aqui em cima. E fazendo 5 vezes 5 é 25. Lembrando que, como o 5 é o segundo algarismo, a gente pula uma casa e coloca o 5 aqui embaixo. E aí eu vou ter 5 sobe 2, já que é 25. 5 vezes 7 é 35, mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes 5 é 25, mais 3, 28, sobe 2. 5 vezes 3 é 15, mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 2 é 10, mais 1, 11. E aí a gente vai fazer essa adição. Fazendo essa adição, eu vou ter 0 mais 0 é 0, 5 mais 5 é 10, sobe 1, 1 mais 1 é 2, mais 7, 9. 7 mais 8 é 15, sobe 1. 1 mais 4, 5, 5 mais 7, 12, sobe 1, 1 mais 1 é 2. E, por fim, eu tenho o número 1. Depois que você calculou o resultado, você vai contar quantas casas decimais tem após a vírgula, somando os dois números.
Então, no número de cima eu tenho 3 casas decimais após a vírgula, e no número de baixo eu tenho mais uma. Então, 3 mais 1, 4. E aí a vírgula vai pular 4 casas a partir daqui, 4 casas para a esquerda. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar a nossa vírgula, beleza? Então, o resultado dessa operação, pessoal, é o número 122,59. Daniel, e esses zeros? Pessoal, o zero à direita de número que possui vírgula, esse zero não vale nada, ele não se altera. Então, esse número aqui é 122,59, beleza? Agora vamos ver as propriedades da multiplicação. A primeira delas é a propriedade de elemento neutro. O que diz essa propriedade? Que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver 2 vezes 1, o resultado é 2. 3 vezes 1, resultado 3. Então, o 1 é o nosso elemento neutro da multiplicação. A próxima propriedade é a comutativa. A gente até já falou dela nessa aula. Ela diz o seguinte: se eu tenho o produto entre esses dois números, se eu alterar a ordem dessa operação, o resultado não se altera. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Então, se eu tiver 2 vezes 3, isso é o mesmo que fazer 3 vezes 2. E o resultado é 6. Beleza? Em seguida, vem a propriedade associativa. Na propriedade associativa, se eu tiver 3 ou mais fatores multiplicando, eu posso fazer primeiro associando esses dois e o resultado multiplicar por A, ou eu posso fazer A vezes B e o resultado multiplicar por C. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso multiplicar primeiro 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 5, 30. Ou eu posso primeiro, se eu tiver do outro lado aqui, 2 vezes 3 vezes 5, eu posso primeiro resolver o 3 vezes 5, que é 15, e aí eu vou ter 15 vezes 2, o resultado também é 30. Então, você pode perceber que deu igual. Então, não interessa a ordem que eu faça a associação, o resultado sempre vai dar o mesmo. Próxima propriedade, pessoal. A próxima propriedade é a distributiva. A gente também já falou dela nessa aula. Ela diz que quando eu tenho um número multiplicando por uma soma de outros dois números, essa multiplicação tem que ser feita a seguinte. Eu tenho que pegar esse número e multiplicar por esse primeiro. Eu vou ter A vezes B, igual eu tenho aqui. E em seguida eu vou somar com A vezes C, igual nós temos aqui, ó, A vezes B mais A vezes C. Beleza? E a gente deu o exemplo. Eu coloquei 6 multiplicado por 5 mais 2. Para resolver isso, como que a gente faz? 6 vezes 5 é 30, mais 6 vezes 2 é 12. E aí, somando aqui, nós vamos ter o número 42. Beleza? E, por fim, nós temos a propriedade anulação, que diz o seguinte: qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, se eu tiver 2 vezes 0, o resultado é 0. 3 vezes 0 é igual a 0. E qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Beleza? Pessoal, na próxima aula nós vamos ver a operação de divisão. Das 4 operações, é a que costuma deixar mais dúvida nos alunos. Então, não deixe de assistir nossa próxima aula. Um grande abraço e eu encontro vocês lá.